Olhando a situação que o nosso país vive no momento, Moçambique está a atravessar um momento bastante caricato, numa situação, digamos, como é que eu posso dizer, numa situação de desavinda total entre a polícia da República e a população. Num verdadeiro Estado de direito democrático, num verdadeiro Estado onde o Estado olha o povo como a soberania, há uma preocupação maior da situação que nós estamos de facto a viver no nosso país. Quando a polícia da República, que tem, na minha ótica, espero que as pessoas já percebam a responsabilidade de velar pela segurança, pela tranquilidade pública e por outro lado, um país onde nós temos a polícia e uma população da situação como está, podemos dizer nós que há uma total tranquilidade. Há uma total tranquilidade porque nós temos que olhar aqueles que têm como função do Estado de garantir na manutenção da ordem, da segurança pública e as outras coisas que, de facto, nós como cidadão temos como o nosso direito. Mas, para o caso de Moçambique, nós não podemos mentir. E ninguém pode tapar o sol aqui com a peneira, pensando que de facto existe aqui um relacionamento profundo entre a polícia e a comunidade. Há uma situação em que não existe esta comunhão, não existe esta aproximação e sobretudo com o conflito pós-eleitoral que nós tivemos no nosso país, veio de facto propiciar este abandono total. Quando num país temos a polícia que é descrita como o eixo do mal, daquilo que são de facto os direitos e as liberdades, os direitos fundamentais que estão plasmados na nossa Constituição, então nós encontramos num perigo total. Porque como é que funcionam as ditaduras? As ditaduras funcionam usando a polícia. As ditaduras funcionam usando as forças repressoras contra as manifestações, contra os direitos que de facto nós como cidadãos temos. Então, estamos a viver um momento bastante caricato no nosso país, olhando exatamente a atuação da nossa polícia. A atuação da nossa polícia. É verdade, tem uma particularidade aqui que nós precisamos de fazermos a referência em relação à polícia. Temos a polícia da República divididas em áreas ou em especialidades. Temos a PP, que tem como função a polícia de proteção, esses que estão vestidos de roupa azul, que tem como função, digamos, de velar pela ordem pública. Mas, por outro lado, temos o grande problema. O nosso grande problema é com a unidade de intervenção rápida, o vulgo UIR. Temos também o problema com a Cernic, que são os serviços de investigação criminal. Nós encontramos aqui um grande problema, porque independentemente das competências e das atribuições que esses ramos ao nível da polícia, cada um tem, falo especificamente, por exemplo, da UIR, que é polícia anti-motim, mas eu sou da opinião que nós, como sociedade, precisamos de fazer qualquer tipo de avaliação na atuação. Nos outros cantos do mundo, nós sabemos que existem tumultos de grande envergadura, muito menos do que aquilo que nós estamos de facto a assistir no nosso país. O que é que os outros fazem? Os outros usam os jatos de água. Usam os instrumentos não letais, não é? Mesmo gás lacrimogêneo. Olha, eu fico preocupado até certo ponto quando é que a polícia da intervenção rápida atira gás lacrimogêneos em residências. Eu fico preocupado até que certo momento como é que cidadãos que não estão envolvidos diretamente no processo das manifestações são encontrados por balas verdadeiras, não é?
morre. E isto é preocupante, deve servir como preocupação para nós, para a nossa sociedade, não é? Porque o nível da atuação exatamente da polícia deixa de facto a desejar. Nós sabemos perfeitamente onde há problemas que requerem a intervenção, por exemplo, da polícia anti-motim. Primeiro tem que se dar os factos. Mas nós sabemos perfeitamente por que isso está de facto a acontecer. Quando nós temos um ministro do interior que diz que isso depende da forma como é que nós, por exemplo, podemos atuar, não é? Quando é que nós podemos usar as balas reais, quando é que nós não podemos usar as balas reais. Então aqui entramos num cenário bastante caricato em que nós precisamos de olhar exatamente a atuação. A outra coisa é a questão da preparação. É a questão da preparação. Quando é que nós podemos usar as balas reais? Se vocês repararem em Moçambique, a maioria parte das manifestações que nós temos, só lá, está lá a população a manifestar. E geralmente as manifestações começam de forma pacífica, mas nós fomos já percebendo porque a gente faz um mapeamento da ocorrência exatamente das manifestações. Quanto mais as pessoas vão, por exemplo, caminhando, atingindo áreas que, na minha ótica, entendo que se calhar servem de ameaça. Vou dar um exemplo concreto daqui, da Vladimir Lenin, onde nós nos encontramos. Temos aqui ao lado Vladimir Lenin, temos a Rua da Madlangalene, depois temos a Avenida Milagre Mabot, temos o Acordo de Lusaka. Vocês vão só perceber que as manifestações, quando ocorrem, por exemplo, de Nkopone, não há nenhum problema. Mas o problema começa quando os manifestantes atingem a praça da OMM. Quando chegam, vou dar exemplo da cidade de Maputo, onde nós nos encontramos. Eu não sei o que é que depois aparece na mente dos agentes, porque é a partir dali que nós começamos, de facto, a assistir cenários bastante bárbaros contra os nossos cidadãos. De uma forma geral, a atuação dos agentes da Polícia da República tem, de facto, trazido este descontentamento maior. E por outro lado, encontramos aqui um fator que, na minha ótica, ela deve ser traduzida da seguinte maneira. A Polícia da República tem um papel preponderante na sociedade. A Polícia da República tem um papel bastante maior na defesa e tranquilidade pública. Mas o poder político, sublinho, trouxe um outro cenário em dividir a própria polícia. Nós temos, por exemplo, a UIR, que é a Unidade de Intervenção Rápida, mas versus polícia política. É polícia política. E a sociedade, logicamente, diz que não, esta polícia pertence a um partido político e que tem como tendência de repelir exatamente as manifestações. E eu sou da opinião de que os modus operandi da Polícia da República em Moçambique, doravante, precisa de mudar. E independentemente de qualquer tipo de situação, se vocês verificarem, por exemplo, na Europa, verificar nos outros cantos do mundo, dificilmente se usa a bala letal. As pessoas muitas das vezes são vítimas e nós vamos a perceber que morreram duas pessoas, porque quando a polícia começa a atirar o jato de água, as pessoas vão correndo. E muitas das vezes as pessoas morrem por como é que chama? Pisoteamento. E aí nós temos o boletim que depois vão trazer. Nós vamos a perceber que, independentemente de qualquer tipo de escaramuça, não se atirou nenhuma bala. Não houve qualquer disparo de qualquer tipo de bala, porque procuram usar os meios não letais. Estamos a falar de um país que morreram 487 pessoas. Estamos a falar de um país, estamos a falar de uma atuação que deixa de facto a desejar. Então, de uma forma geral, quero dizer o seguinte, que a atuação da polícia e a reação
do ministro do Interior, vem de facto isto casar, porque nós nos apercebemos que, enquanto em Moçambique nós não termos técnicos, as pessoas que ocupam cargos de relevância pela tecnicidade, mas não sendo pessoas que são buscados porque são a existência de simpatia partidária. E isso, de facto, tem colocado este grande problema que nós estamos, de facto, a assistir no nosso país. Me parece que todos os indivíduos que estão sendo chamados no governo têm este condor político, ou é membro do partido. E praticamente quando chega no governo, porque há duas coisas, atenção, que nós temos que aqui diferenciar. Atuar no partido é uma coisa. Estar no governo é uma coisa. A partir da altura em que você está no governo, larga seu partido, olha para o povo. A partir da altura em que você assume um cargo público, é por essa razão que chamam-se de cargos públicos. Porque o cargo público é diferente com o cargo do partido. E nós temos ministros, temos dirigentes, temos governantes que estão lá por aquilo que popularmente chamam de confiança política. A confiança política vai minar. É por essa razão que nós temos dirigentes que fazem qualquer tipo de declaração que, em suma, vira, de facto, o debate nacional. Então, de uma forma geral, nós acompanhamos a reação e nós dissemos, temos esse indivíduo que não está preparado para assumir este cargo relevante, sobretudo de ministro do Interior, porque você ser ministro do Interior significa que você deve ser um cidadão que está apto de informação de minuto a minuto. De minuto a minuto. O ministro do Interior, o ministro da Defesa, o diretor-geral do SIS, incluindo o próprio presidente e outras unidades de inteligência, são esses que dão essas informações pertinentes a tempo real daquilo que de facto está a ocorrer dentro do nosso país. Então, eu quero terminar esta minha intervenção dizendo o seguinte, que a atuação da polícia nos últimos tempos não é das melhores. É preciso que nós recuemos no espaço e no tempo. Sobretudo para esta unidade que eu vejo ali na imagem, que é a unidade da intervenção rápida, que é preciso que nós adotemos as outras formas. Nós queremos jatos de água, que são meios de dispersão de massas. Não queremos o uso de balas reais, porque o uso de balas reais semeia luto não só para as populações, mas também para os agentes. Devemos sabermos nós que a polícia também são os nossos filhos. Sabe, eu fico triste quando vejo um polícia morrer.